Não é falar isso. O problema é quando você fala essas coisas e atrela a fé. Só quem sofre, que aí chega e nada disso acontece. Aí você vai descontar em quem? E quem falou para você? Não. Você vai descontar em Deus. Você vai dizer que Deus não foi bom. Olha o que a gente pensa. E se você foi aquele que disse essas palavras e a pessoa vem cobrar de você, você não vai botar a culpa em Deus, você vai colocar a culpa em quem? Na pessoa. Você vai dizer o quê? Você não teve fé. Isso é uma covardia, irmãos. Então hoje aqui nós vamos entender o que é fé de fato e o que é pensamento positivo. Tá certo, irmãos? Então abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Famosamente conhecido como heróis da fé. Abra aí. Então eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui, eu não estou criticando as palavras otimistas. Eu também não estou querendo dizer que eu estou pessimista ou que eu sou pessimista e quero que você seja. Não. Eu só quero que você saiba separar o que é vontade nossa, desejo nosso e o que de fato é fé. Entendeu, irmãos? É só isso. Pastor, eu posso continuar dizendo essas coisas, desejando para os irmãos que o ano que vem case quem não casou, quem não tem filho tenha filho, quem não tem emprego arranje emprego. Pode, irmão. Mas não diga que a pessoa tem que ter fé. Diga para a pessoa orar e pedir a Deus. Mas não atrele a fé a isso. Porque a gente vai entender que fé não é o que a gente pensa, não é o que a gente deseja, por melhor que seja, meus irmãos. Fé não vem de nós. Isso deveria ser muito claro e óbvio para nós. Porque a salvação, todo mundo aqui entende, né? Eu acredito que todos nós aqui entendemos que salvação não vem da gente. Porque Efésios deixa bem claro, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se é dom de Deus desde o começo, vai ser no meio até o fim. Vem dele, não vem de nós. Então, vamos ler o texto aqui. E depois eu coloco para os irmãos aí uma separação, uma divisão. Não do texto em si, né? Hoje vai ser mais temático. Que eu não vou expor, né? Como eu costumo fazer aqui, irmãos. Mas para os irmãos entender o ponto que eu quero chegar. Qual é o ponto que eu quero chegar? Que você saia daqui hoje definindo de fato o que é fé, não aquela fé que a gente já conhece, né? Conhecimento, consentimento e confiança. Essa é uma ótima definição. Essa é uma ótima definição. Mas hoje eu vou trazer uma definição em duas palavras que está no texto, que resume isso: conhecimento, consentimento e confiança. Duas palavrinhas que está aí no verso 1. Vê se você consegue observar. Vamos ler o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos ler de novo, irmãos? É um verso pequeno, mas ele realmente se coloca como prioridade naquilo que ele se propõe. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te dou graças por trazer-nos aqui mais uma vez, onde podemos ler a tua palavra, orar, cantar louvores. E mais uma vez, Senhor, com o privilégio de celebrarmos esse memorial tão maravilhoso, que é o divisor, que foi o divisor, será o divisor de águas para muitas pessoas, para aqueles que creem, Senhor. Vida eterna, a verdadeira vida, o ganhar a verdadeira vida, a verdadeira fé. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a compreender as verdades desse texto, que possamos vivê-la e proclamá-la em meio ao mundo cada vez mais distante de Ti.
Em nome de Jesus, abençoa cada criança, cada jovem, cada adulto, cada senhor, cada senhora aqui nessa noite. O mais instruído, ao menos instruído, que todos sejam alcançados, Senhor. Dai-me sabedoria no poder do Teu Espírito Santo para falar. Em nome de Jesus é que eu te peço hoje e sempre. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? Em 3 partes. Que já aparece, meus irmãos, aqui a definição para nós do que é fé. Primeiro ponto, certeza e convicção. O nosso segundo ponto, meus irmãos, é responder a pergunta que nós vamos entender, né? Se fé é certeza e convicção, o que seria o pensamento positivo? Porque palavras otimistas são pensamentos positivos, não é? Tudo aquilo que eu ilustrei aqui no começo, que vai acontecer no ano 2025 e tal, são pensamentos positivos. É a pessoa ser otimista, e não tem nada errado. O errado, repito, é quando equipara, ou coloca no mesmo grau de fé, certo? E por fim, meus irmãos, ponto 3, nós vamos ver, vivendo com certeza e convicção, como é que eu faço isso? Como é que eu vivo essa fé? Certo? Então vamos aqui. Vamos para o nosso texto aqui. Existem muitas traduções para esse verso. Talvez a sua não seja igual à minha. Mas, de todas que eu li, a que eu tenho aqui, eu acho que é a que mais é exata naquilo que o autor, e por trás do autor, né, nosso Deus, queria dizer com o que está escrito aqui sobre fé. Perceba que está atrelado à fé. Certeza e convicção. São 2 palavras aí que estão atreladas à fé. Então, se eu fosse definir fé por essa observação, então fé, biblicamente falando, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que certeza e convicção. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé dada por Deus a todo aquele que crê nele. Certo, irmãos? Se alguém perguntasse para você, defina a fé para mim. Aí você diria, eu aprendi na igreja bíblica que fé é conhecimento, consentimento e confiança. Mas de uma forma mais resumida, segundo Hebreus 11:1, fé é certeza e convicção. Agora olha que interessante. Para você entender o peso do que esse simples verso quer dar à fé. Vá lá para o capítulo 1. Capítulo 1. Verso 3. A palavra certeza, que aparece no nosso texto, Hebreus 11:1, certeza, ela vai aparecer agora, no verso 3 do capítulo 1 de Hebreus, que vai dizer o seguinte, ó. Capítulo 1 de Hebreus, versos 3. O Filho, preste bem atenção, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aqui a palavra que lá no nosso texto foi traduzida como certeza, é a mesma palavra, irmãos, que está aqui e foi traduzida por ser. Da ideia de essência, da ideia de caráter. Prestou atenção, irmãos? Que está associada a quem? Olha o que é que o início do verso 3 diz. O Filho, que é o resplendor. Então, meus irmãos, partimos do princípio aqui que fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento abstrato. Fé é uma pessoa. Porque se eu fosse traduzir ao pé da letra, equiparando Hebreus 11:1 com isso aqui, então, volta lá. Ora, a fé
é o ser. É a mesma palavra, irmãos. É a mesma palavra. É o ser de coisas que se esperam. Olha que interessante, meus irmãos. Aí essa palavra aparece de novo. De novo. Agora no capítulo 3. Verso 14. Capítulo 3, verso 14. A mesma palavra que no Hebreus 1, 3 foi traduzida como ser relacionado a Cristo. E agora o texto vai dizer o seguinte, 14. Porque temos nos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A palavra, a mesma palavra, ela foi traduzida aqui por confiança. Então volta lá para o nosso texto e eu poderia ler não só, ora, a fé é ser, é uma pessoa, é um caráter, é uma essência, como também eu poderia ler, ora, a fé é confiança. Confiança em quem? Em uma pessoa. Essa pessoa é você? Sou eu? Não. É Cristo. Então perceba, o texto aqui já começa a dizer para a gente que a grande diferença da fé para o pensamento positivo é que pensamento positivo vem de nós, das nossas imaginações, do que a gente deseja de melhor. Repito, irmãos, isso não é problema, isso não é pecado. É pecado quando a gente coloca isso no mesmo patamar. Olha que loucura. Ora, a fé é a certeza das coisas. Coisas aí, em outros textos, essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra esperança. Esperança. Então veja, meus irmãos, se eu fosse traduzir, eu poderia colocar aqui esperançoso, esperar. E o próprio texto ele vai dar essa ideia, né? Ó. Ele não colocou a palavra esperar literalmente, mas ele colocou assim, ó, de coisas que se esperam. E que coisas são essas? São coisas, meus irmãos, que já existem. Que já existem. Por quê? Porque ele vai dizer, ó, atrelado à palavra convicção. Convicção de fatos. Em algumas versões, talvez coloque coisas. Mas fatos traz a ideia, meus irmãos, de algo feito, algo realizado. Algo feito, algo realizado por quem, meus irmãos? Por quem? Por Deus. Então, meus irmãos, nós fomos salvos pela fé e nós vivemos na fé, na pessoa de Cristo, que já providenciou tudo o que nós precisamos e necessitamos. Isso não nos impede de sonhar, de desejar muitas coisas. O que a gente não pode, meus irmãos, é achar que os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, são as vontades e os desejos perfeitos que agradam a Deus. Jamais. Por isso que a gente vê ano começar e um monte de gente frustrada com Deus. Porque o ano começa a se desenrolar e tudo aquilo que ela desejou ou que alguém desejou e disse para ela e atrelou a fé, não se realizou. Mas sem pessimismo nenhum, meus irmãos. Nenhum pensamento seu, nenhum pensamento meu vai se realizar. Só vai se realizar se entrar de acordo com os pensamentos do Senhor. Aí se torna fé e eu tenho que crer. Mas o que é mais fantástico, meus irmãos, que a força para crer vem do próprio Cristo. Afinal de contas, para salvar, se dependesse da minha fé, da sua, ora, Jesus, no tempo dele, ele fez prodígios, fez milagre, ele fez coisas fantásticas, as pessoas viram. Era só somar 1 mais 1, 2. Não, esse aí é diferente de todos que já vimos. Ele transformou água em vinho, ele fez o indivíduo andar sobre as águas, ele
estava aqui, desapareceu e veio ali. Ele multiplicou pão e peixe do nada. Não, esse é o Salvador, eu aceito. Foi assim? Não, Jesus teve que ir lá, o Espírito Santo tocar, dar fé, como Efésios diz. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, meus irmãos, é uma idiotice a gente continuar insistindo em atrelar os nossos melhores desejos e vontades com a fé. Que não é. Está aqui. O que é fé? Certeza e convicção. Certeza e convicção de fatos que não se veem. Então, fé, meus irmãos, por mais que o texto possa dar essa ideia, fé não é um salto no nada. Porque se fé fosse salto no nada, Jesus, quando foi tentado, e Satanás diz, pula daí, dá um salto aí, que Deus vai mandar anjos. Mas isso era o desejo, era a vontade de Satanás. Não era a vontade de Deus, não é a vontade do Pai. E o filho obedeceu. Não, vou fazer isso. Jesus pulou, irmãos. Jesus transformou pedra em pão. Não. E Jesus não teve fé ali, irmãos. Jesus foi fraco. Porque ele não orou a Deus e pediu a Deus para transformar Deus Pai, pedras em pães. Pular daquele negócio lá e dizer, manda aí os anjos me segurar. Faltou fé em Jesus, meus irmãos? Não, né? Por que não faltou? Porque ele não vai, nunca foi, e nós também não devemos ir pelo que o mundo diz, pelo que o mundo nos influencia a dizer e pensar. Nós temos que ir pela palavra do Senhor. Então veja bem. Em outras versões, a palavra certeza, ela foi traduzida como fundamento. Interessante, né? Eu li um comentarista que ele diz assim, ó. A Bíblia fala de esperança. Ela não se refere a um desejo por um resultado futuro que é incerto. E sim, por um desejo, um resultado futuro que é totalmente certo. Baseados em nossa confiança nas promessas de Deus, podemos ter plena certeza quanto ao resultado. Quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro e a igreja a toma para si, esta esperança é designada, sabe como? Âncora. Hebreus 6,19. Esperança. Que é a raiz da palavra coisas que se esperam, esperança. Entendeu isso? É uma âncora. Você já deve ter visto um navio que pode vir o temporal que for, a âncora é planejada para segurar aquele navio, pode vir o que vier. Ele vai ficar firme. O melhor pensamento que a gente tenha. A gente não pode dar certeza e nem convicção. Então, um teste prático. Prático. Pastor, estou começando a entender. Mas como é que, de fato, na prática, eu posso aplicar isso? Como é que eu posso diferenciar o que é um pensamento otimista, positivo, e o que é fé? Aplique essas duas palavrinhas. Então vamos lá. Eu chego para você que está no emprego, mas você está querendo crescer no emprego. E eu sei da sua luta. Aí eu chego para você e digo assim, irmão, 2025, você vai crescer na empresa. Você vai se tornar o gerente. Seu salário vai dobrar. Aí você diz, é mesmo, pastor? Eu digo, é. Mas você tem que ter fé. Aí, pastor, como é que eu faço para saber? Você vai perguntar para o pastor, né? Pastor,
O senhor tem certeza que isso vai acontecer? A resposta que eu vou lhe dar é, se eu for coerente, eu vou dizer, não. Não tenho certeza. Aí você vai para a segunda. Pastor, o senhor tem convicção? A certeza é algo que eu sei que vai acontecer. Convicção é a certeza porque eu estou vendo. Sabe? Porque a definição da palavra convicção é a ideia de algo já feito. Então é como se eu tivesse visualizando aquilo que vai acontecer. Entendeu, irmãos? Aí eu posso dizer isso para você? Não, eu já estou vendo, eu tenho convicção. Eu já estou vendo. Eu vou até dizer como é que vai ser a sua sala. Vai ter uma janela para o lado da sombra, vai ter um ar-condicionado, vai ter uma mesa, vai ter isso. Convicção. A resposta é não. Então aplique para tudo. Se alguém disser para você as melhores coisas do mundo e ela colocar a fé, a responsabilidade para você, dizendo assim, ó, tenha fé. Aí você vai perguntar para ela, peraí, você tem certeza? Você tem convicção do que você está dizendo? Aí a pessoa vai ter que responder, não. Ah, então não vou. Isso é um pensamento, é um desejo seu, eu lhe agradeço. Vou orar a Deus que isso aconteça na minha vida, vou orar a Deus, mas isso não exige fé minha. Porque a minha fé, ela está comprometida com um Deus de caráter, ser. A um Deus que a palavra dele não é mentira. O que ele diz, cumpre. O que ele fala, acontece. Mas, pastor, dá para me trazer mais convicção disso? Dá. Eu vou pegar só 3 personagens aqui do nosso capítulo. Só 3. Para você perceber que se perguntasse para Abraão, Abraão, tu tens certeza? Se perguntasse para, quem foi o segundo aqui? Abraão, que eu escolhi, Moisés. Noé, Abraão e Moisés. Se perguntasse para esses 3, o que nós vamos ler agora, perguntasse para ele, Noé, tem certeza que isso vai acontecer? Noé ia dizer, tenho. Tu tem convicção que vai acontecer, Noé? Tenho. Fizesse para Abraão, todos eles diriam isso. Porque a palavra lançada, a palavra dada, o desejo, o pensamento, veio do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, Noé, verso 6. Verso 7. Pela fé, aí eu faço o exercício, pela confiança, pela certeza e pela convicção, tá bom? Todas as vezes agora que você for ler Hebreus capítulo 11, sempre use a palavra certeza e convicção para a fé, que eu vou fazer isso agora. Pela certeza e pela convicção, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela certeza e convicção. E qual era a certeza e convicção? Rapaz, Deus está mandando eu fazer um grande navio. Ele não sabia nem o que era isso. Meus irmãos, lá em Gênesis vai dizer que até então nunca tinha chovido sobre a terra. Subia assim como é que chama? Sei lá, um aroma, sei lá, um nevoeiro. Mas chuva não. Aí imagina aí, Deus chega para ele e diz, Noé, é o seguinte, vai vir uma grande chuva. O que é isso, Senhor? Não se preocupe não. Tenha certeza e convicção que vai acontecer. Tá bom, não sei nem o que é chuva, mas se tu tá falando, eu tenho certeza e convicção que vai acontecer. Mas tem mais. Eu quero que você construa um negócio assim que até então nunca foi feito. E quando Noé vai fazer esse negócio, meus irmãos, está muito longe da água, ó. Muito longe da água. Você imagina aí o que as pessoas nos diziam. Esse cara é doido. O que é chuva? Me explica. E tu está fazendo esse negócio tão grande para quê, rapaz? O mar fica longe daqui. Não, porque Deus me disse que essa chuva vai cair do céu, água, que vai cobrir tudo isso aqui e só vai se salvar quem tiver
dentro desse negócio que eu vou construir. E foram mais ou menos 100 anos, meus irmãos. Noé teve certeza e convicção que isso ia acontecer. Aí para nós aqui está fácil, né, irmãos? Isso aconteceu ou não? Aconteceu. Foi Noé que acordou um dia, pensou nisso, sonhou com isso? Foi algum ser humano que chegou para Noé, Noé, olha, o ano 2025, Noé, vai ser tremendo, Noé. Tu vai ser um dos maiores capitães, ou é capitão, sei lá como é que chama. Tu vai construir um barco maior, Titanic, perde a feia. Hã? Não, irmãos, foi o próprio Deus. Aí não é suficiente para você? Abraão. Verso 8. Pela certeza e convicção, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Meus irmãos, quando eu estou dando aula lá no seminário sobre história de Israel, eu digo, meus irmãos, às vezes a gente lê muito rápido, não para ver o contexto. O contexto é essencial. Quando Abraão está ali na vida dele, o mundo já é mundo, no mínimo, 4.000 anos. Duas potências já se destacam, na Mesopotâmia e lá do Egito. O Egito, que é o mais famoso. Pirâmide já existia, entendeu? Irrigação, engenharia, já existia. A língua, a escrita, a matemática já existia. E Abraão já era um homem rico, o pai dele. Aí Deus chega, até então Deus ainda não tinha se revelado ao mundo. Existiam muitos deuses lá, porque o homem foi criado para adorar a Deus. Depois da queda, o homem dá um jeito de fazer alguma coisa para adorar. Aí Deus um dia disse, eu vou aparecer para aquele Abraão. Escolheu Abraão. Não foi? Abraão estava na vida dele de boa. E Deus vai lá, diz, Abraão, e diz isso aqui. Abraão teve certeza e convicção. Foi um salto no escuro? Não. Abraão, como diz o nosso texto, pela fé, que é certeza das coisas que não se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Abraão foi assim, Noé foi assim. A palavra saiu da boca de Deus. Palavra, desejo de Deus, vontade de Deus, não vontade humana. Eu não posso colocar certeza e convicção, por melhor que seja o meu desejo para vocês. Eu poderia, no último domingo do ano, eu pregar para os irmãos aqui todas essas coisas. Quem não tem filho vai ter, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Quem não tem emprego vai arranjar. Quem está estudando para concurso vai passar. Quem é pobre vai ficar rico. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu não posso dar certeza e convicção. E mesmo que eu dissesse, eu tenho certeza e convicção, você seria um tolo em acreditar em mim. Mas Deus, o que Ele diz, já está aqui. O que a gente precisa saber, já está aqui. E é nisso aqui que a gente tem que colocar a nossa fé. Foi assim também com Moisés. Olha aí, verso 23. Pela certeza e pela confiança, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais. Aí foi, ó. É a fé, é a certeza e a confiança dos pais aqui, tá? Durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela certeza e confiança, Moisés, sendo um homem feito, olha aí, irmãos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, do cara mais poderoso da época. Olha aí, irmãos. Prosperidade, segurança, estabilidade, estava aqui. Faraó era o cara. Preferindo, verso 25, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele, Moisés, por certeza e confiança, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Olha o autor de Hebreus aqui colocando Cristo, meus irmãos. Cristo. Aqui está citando, aqui é Novo Testamento, mas está citando algo do Antigo Testamento. Mas Cristo estava lá. Era fé. Ó.
Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Olha aqui, meus irmãos, o que eu disse domingo passado. Moisés olha, e a vida que todo mundo, quando eu digo todo mundo, o mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberbo da vida, diz que é vida. Segurança, estabilidade e prazer, né? Moisés olha, cheio de certeza e convicção. Isso não é vida. Vida mesmo é viver a vontade de Deus, nem que para isso eu tenha que sofrer. Nem que para isso eu tenha que morrer. Ei, é essa hora que você tem que dizer que tem que ter fé. Olha e continue. Pela certeza e convicção, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha aí, irmãos. Não é ver algo, é ver alguém. Alguém. Lembra de Pedro? Senhor, para quem nós iremos? Não é para onde? Não é um lugar, é uma pessoa. Para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só em ti eu encontro certeza, fundamento. Se só em ti eu encontro convicção. O que era, é e sempre será. Verso 28, meus irmãos. Pela certeza e convicção celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Olha aí, meus irmãos, a fé desse pessoal. Então perceba, os três depositaram a sua certeza, a sua confiança nas palavras de um Deus imutável, de um Deus soberano, de um Deus que tem um caráter perfeito. Por isso que em Hebreus 1:3, a palavra aqui, certeza, é ser. E quando ela é colocada lá em Hebreus 3:14, associada a nós, os filhos de Deus, é confiança. Então, se eu fosse resumir em uma palavra, fé, uma pessoa, Cristo. Fé é Cristo. Fé não sou eu, fé não é você, fé não é o que você pensa, o que eu pense, o que eu desejo, o que eu quero. Fé é uma pessoa. Nosso segundo ponto. Estamos claros até aqui, irmãos? Estamos claros? Fé é certeza e convicção. Não no que eu penso, porque eu não posso dar certeza. Por melhor que eu deseje algo para você. Eu não posso dar convicção de algo que eu já vi que está feito. Está entendendo? Você não sabe, mas eu construí uma casa para você. Ela está pronta. Aí você está doido para comprar a casa própria. Aí eu digo, olha, tenha certeza que no ano que vem, final de janeiro, você vai estar na sua casa própria. Aí nesses termos eu posso dizer, eu tenho certeza e eu tenho convicção. Porque eu sei, eu fiz, eu construí, ela está pronta. E eu vou entregar a chave para ele. Mas mesmo assim eu não poderia dizer, tenha fé. Porque eu não sou Deus. Entendeu? Eu só pediria, não fique ansioso. Não fique ansioso. Aí você vai ter. Meus irmãos, se a gente, nessas circunstâncias, em algum momento a gente pode fazer isso por alguém, você imagine Deus. Então você acha que Deus não pensou no ano 2024? Deus não pensou no ano 2025? O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você? Logo, e convicção disso, de que Deus é bom e que Ele quer o melhor para mim. Agora, nem sempre o melhor de Deus é melhor de se viver. Simplesmente porque nós não somos mais cidadão, ou cidadão, sei lá, desse mundo. Então, vamos responder a pergunta, então. Ponto 2. Se fé é certeza e convicção, o que seria pensamento positivo? Então, assim, meus irmãos, nada é por acaso, tá?
essa questão de pensar positivo e como isso chegou dentro da igreja, isso remonta lá na Renascença. Depois da Reforma Protestante, veio o Iluminismo. Aí lá pelo século XIX surge um indivíduo chamado Augusto Comte. Esse indivíduo, o pensamento dele, resumido, pensamento positivo, é chamado de positivismo. Diz o seguinte: o pensamento positivo é uma filosofia que acredita no poder da mente humana para moldar a realidade por meio de uma atitude otimista e da concentração em pensamentos desejáveis. É daí que vem aqueles filmes, aquelas histórias que você tem que pensar positivo, vai cruzar os dedos, né? Vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Quando eu era moleque, soltava raia. Os homens sabem o que é raia, né? Pipa, né? Soltava isso aí. E aí, quando eu perdi a minha, alguém cortava, né? Passava o cerol. Então eu ia esperar, né, o corte de outras para ver se eu pegava uma raia para depois subir e brincar também. E aí a gente tinha um negócio de que quando havia o corte, que a raia vinha bolando, se chamava assim, ela vinha bolando, aí a gente dizia, cruzava os dedos e dizia feijão com arroz, ou então arroz, para poder, pensando positivo, para a raia vir na direção da gente e cair ou no quintal da casa da gente, na área da gente, entendeu? A gente dizia isso, pensamento positivo. Você nem percebe, às vezes você faz isso. Então vem daí. E os séculos vão se passando, meus irmãos, e isso chega no Brasil ao ponto dos militares, a cultura ser permeada desse positivismo. Que nada mais é, meus irmãos, do que energia totalmente enraizada no homem, é uma espécie de magnetismo e uma espécie de que você é que faz acontecer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do positivismo, quando começou, como é que eles pensavam? O indivíduo está lavando a calçada, despejando água. Aí alguém diz assim, ô rapaz, e hoje a gente fala muito sobre isso, né? A água vai acabar no planeta. Vai secar. Racione. Aí o positivista. Não se preocupe com isso, não. O homem vai inventar um jeito de que a água nunca vai acabar. Pensamento sempre de que o homem tem a solução para tudo. Aí você vê várias religiões com essa ideia. Não, olha, está dando errado para você, é porque você está com a energia descompensada. Você tem que se aliar ao universo. O universo é você, você é o universo. Aí você tem que fazer aquela meditação, pensar, sabe? É pensar positivo mesmo, sabe? Você está vendo? A certeza e a convicção é nas ações do homem. Meus irmãos, nada disso convém para nós. É tudo muito subjetivo, entendeu? Cada um tem a sua parcela, a sua maneira de se fazer. Agora, o que tem em comum é você que é a chave do sucesso. E aí a gente está vendo muito agora nas igrejas, né? Esses pastores metidos a coach. Que ele quer travar essa batalha na sua mente. Você pode. Você consegue. Aí entra aquela filosofia que se entranhou na igreja, aquela questão de que a palavra tem poder. Não é? Então jamais diga uma palavra, chama a pessoa disso ou daquilo que ela pode se tornar. Diga sempre palavras positivas. Meus irmãos, isso é tão ridículo que só bastava você passar uma semana com aquele seu colega lá, feio pra caramba, lá que trabalha com você, dizendo assim, pensando positivo, amanhã ele vai ficar bonito, amanhã ele vai ficar bonito. Você vai morrer doido, ele não fica bonito. Entendeu? É você olhar para a sua carteira, aí você não trabalha nem nada, vai pensar positivo. Amanhã vai aparecer uma cédula de R$500. Você é tão positivista que você vai até pensar no que não tem, mas vai aparecer. Ridículo. Ridículo. É isso, irmãos. Esse é o pensamento positivo. Não tem nada a ver com fé. Nada a ver. Então aqui só um parâmetro. Falando de poder, confiança. Então vamos lá. A fé verdadeira depende da soberania de Deus, que age conforme a sua vontade perfeita. Hebreus 11:3. Olha aí. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra, pela fé, pela certeza e pela convicção.
entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É Deus. Pensamento positivo depende do esforço humano e da capacidade de gerar energia mental para atrair os resultados. E daí, no final do ano, o cara se vestir de preto no final do ano, tá pedindo para morrer. Tem que se vestir de quê? Branco, amarelo aí. Um monte de gente aqui de amarelo querendo ficar rico, né? Amarelo é dinheiro. Nada a ver, irmãos. Nada a ver. Eu dou maior valor ao vermelho, mas não sou petista, tá? Dou maior valor ao vermelho. Resultado esperado. A fé apronta para a eternidade e nos capacita a enfrentar desafios mesmo sem resultados imediatos. A fé bíblica, ela não tem problema em reconhecer que há sofrimento. A fé bíblica, ela não tem problema em assumir que às vezes nós enfraquecemos. A nossa fé é fraca. Está faltando o quê? Certeza e convicção. Pensamento positivo? Não, meus irmãos. Ele rejeita isso. Qual o propósito da fé? Submissão à vontade de Deus, o cumprimento. Não foi assim? Abraão cumpriu. Deus pediu o filho dele. Abraão, com certeza e convicção. Deus me deu um filho, eu já de idade a minha mulher. E agora ele está pedindo para eu matar. Ele disse que o meu filho vai sair uma geração gigantesca. Mas o texto diz, ele disse, rapaz, a minha certeza, a minha convicção é tão grande, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Que ele vai trazer esse menino de volta, com certeza. E ele foi pronto para matar. Hã? Que dizer de Moisés, meus irmãos? Abriu mão de tudo. Da vida que muitos estão querendo. Muitas igrejas estão oferecendo. Seja isso, seja aquilo, seja aquilo, seja isso. E Moisés, sabe de nada. Eu vou olhar para Jesus. Sofreu Moisés. Mas eu sei onde é que ele está. Ele está junto com Deus que prometeu a ele, irmãos. E é para lá que eu quero ir. Aí disse, mas, pastor, Noé, Abraão, Moisés, são os caras fora da curva. Os homens realmente cheios de fé. Eu sou um crente comum. É? Pois olha para a tua Bíblia aí. Verso 35, do capítulo 11. Olha o que está escrito aí. Aqui não dá nome. Só faz entender assim, ó. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Ou receberão, né? Receberão seus mortos. Tudo indica aqui que os filhos dessas mulheres morreram. Mas aqui está dentro de fé, certeza e confiança, tá? Aí o texto continua. Alguns, aqui, ó. Aqui ninguém sabe o nome. Aqui estão os anônimos. O que é que diz aqui, ó? Mas todos eles, meus irmãos, estão no mesmo quadro de Moisés, de Abraão, de Noé. Homens e mulheres que tiveram certeza e convicção, tiveram fé no Deus que eles morreram. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Sente o drama agora, irmãos. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Ei, irmão. Você quer se sentir digno que o mundo olhe para você e bata a palma para você? Você não está vivendo a fé.
O mundo jamais bateu palma para aqueles que viveram essa fé. Nós não somos diferentes, tá, irmãos? Então aqui não é pessimismo. Aqui é realidade. O que é que vai vir em 2025? O que é que vai vir? Sofrimento, morte, dor, doença. Isso não é pessimismo, é realidade. É nessas horas que você tem que ter certeza e confiança que Deus é soberano e sabe o que está fazendo. Deus não deve ser soberano para mim e para você só quando tudo coincide com aquilo que a gente desejou e pensou. É graça, meus irmãos, é graça. Olha aí, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, por meio da certeza e convicção, fé, não obtiveram concretização da promessa. Para fosse pentecostal, eu falar a língua agora. Hã? Sabe o que está dizendo? Eles viveram tudo aquilo, tudo isso aqui, meus irmãos, porque eles acreditavam que Deus ia livrar eles, ia levar eles para a terra prometida. Só que eles não sabiam que a terra prometida ainda não era aquela. A terra prometida é a que nós estamos esperando quando Jesus vier. E aí colocar tudo em forma aqui. Entendeu? Aí sim, essa vai ser. Eles não sabiam. Eles achavam que era ali agora. Deus enganou eles? Não, porque Deus é Deus. Deus não contou a história toda para eles. Nós somos privilegiados, porque nós sabemos já, meus irmãos. Entendeu? Nós temos muito mais conhecimento que eles. Aí Deus está dizendo, olha, eles foram fiéis, deram um bom testemunho. Todos, ó, verso 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que sem eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha aí, meus irmãos. Então, com isso aqui em mente, eu não preciso declarar boas e maravilhosas coisas para vocês e dizer que vocês têm que ter fé. O que eu preciso, o que nós precisamos, é saber e ter certeza que o ano de 2025, o mundo vai continuar se depravando, crente de verdade vai continuar sendo odiado, vamos, às vezes, perder um parente, às vezes a nossa vida vai ser abreviada, às vezes vamos perder o emprego, pode acontecer, de uma crise. Podemos melhorar financeiramente, esse não é o ponto. Porque a hora que a gente precisa exercer a nossa fé é quando tudo está bem, é quando tudo está mal. E isso pode acontecer, porque Jesus deixou claro da sua partida, no mundo vocês vão ter aflições. Então não se iluda, meus irmãos. Não fique enchendo o seu coração de uma falsa esperança. E aqui, em hipótese alguma, eu quero ser pessimista. Eu desejo, meus irmãos, é minha oração. Se você está desempregado, que o ano que vem, esse ano ainda, você arranje um emprego. Você que casou, quer ter filho, que Deus lhe dê filho. Essa é a minha oração, esse é meu desejo. Você tem esse desejo, continue com esse desejo. Mas se não acontecer, não é porque você não teve fé. Se não acontecer, não é porque você não teve confiança e certeza. É porque Deus não quis. Entendeu? É porque Deus não quis. Quando eu entendi isso, meus irmãos, porque eu imaginava, né, quando eu fiz 40 anos de idade, eu dizia, não, quando eu tiver 50, a minha igreja vai ter 1.000 pessoas. Vai estar, o louvor vai estar um negócio fantástico. Entendeu? E eu tenho fé que isso vai acontecer. Olha aí onde é que nós estamos. Mas eu estou alegre, eu estou feliz, porque essa é a igreja que o Senhor quer para mim. E essa é a igreja que o Senhor quer para você. Entendeu? Nós devemos ter certeza e convicção, olhando para o passado, para o presente e tendo certeza. Tudo que o Senhor prometeu não está aqui, meus irmãos. Então, último ponto, para encerrar. Como é que eu vivo?
Se alguém perguntasse para você, como é que eu faço para ter essa fé? Hã? Como é que eu fortaleço essa fé? Alguém aí saberia responder? Saberia, né? Porque está na Bíblia. Como é que eu fortaleço a minha fé? Indo para encontro com Deus? Indo para a conferência fiel? A conferência da Vinar? Como é que eu cresço na minha fé? Como é que eu cresço na minha certeza e convicção? Grave isso aí. Risca a tua Bíblia. Para tu nunca esquecer. Abre aí. Romanos 10, 17. Romanos 10. Achou aí? Marca aí, irmão. Se tu quiser colocar assim, ó, referência a um sermão em Hebreus 11:1. Aí eu vou aplicar a metodologia lá de Hebreus, tá? A palavra fé eu vou usar certeza e convicção. Então diz assim, Romanos 10, 17. Paulo entendeu que era fé. Então ele diz, e assim a certeza e a convicção vêm pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tu tá com a fé fraca, irmão? Tu não tá ouvindo direito. Pera aí, irmãos. Pastor, eu tô tão fraco assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, a minha fé tá muito... Sabe aquele café que tá acabando, aí você não tem dinheiro para comprar, aí você fica poupando, aí você bota só uma colherzinha, aí é um litro d'água, e fica só aquela... Aí você toma pensando no café, mas ali não tem mais café nenhum. A sua fé tá assim, até porque você não tá ouvindo direito. Tá aí o texto, não tá? Para nós? Claro e objetivo. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Onde é que está a palavra de Cristo, irmãos? Está aqui, ó. Diante de você. Então não perca a oportunidade. Seja um bom ouvinte. Tiago vai dizer. Não seja só ouvinte, praticante, mas é ouvir. O último apóstolo está para morrer, isolado na ilha de Patmos. Tem lá uma revelação de Deus ali para ele. Escreve aí 7 cartas para 7 igrejas aí. E como é que elas terminam? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo... Então, meus irmãos, fé é algo racional. Fé não é emoção. Por isso que a gente não pode atrelar a fé, é um absurdo, aos meus desejos, por melhor que eles sejam. Porque se eu ficar com raiva de você, eu vou desejar o contrário. Tomara que quebre. Tomara que perca o emprego. Aí, para isso aí, eu vou pedir que você tenha fé, né? Quero que isso aconteça. Fé quem dá é Deus. Moisés, né? É um exemplo disso. Eu não vou. Mas eu quero você. Não, eu não vou. Manda, meu irmão. Quem foi? Jonas. Vou não. Quem foi? Jonas. Quando Deus quer, meu amigo. A gente não precisa de fé, no sentido da gente, né? Deus vai dar a condição para a gente ter fé para fazer. Eu vou lembrar que eu sempre faço a ilustração com o camelô, né? Aquele pessoal que vende nas portas, como é que chama? Galego. O cara chega na porta da tua casa para te vender o que tu não precisa com o dinheiro que tu não tem, tu compra. Um convencimento assim. Aí Deus chega para ti, olha, eu quero te salvar, não quero não. Não, eu vou te salvar. Não, não quero não. O ano 2025 eu tenho isso aqui para você. Não, isso aí não. Eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é coisa de doido, irmãos. Aprendamos com Paulo. Senhor, eu não quero isso aqui não. Esse aqui que eu sei para minha vida não. Esse espinho na cara, isso aqui está me atormentando.
Por favor. Eu estou insistindo com o Senhor. Eu vou te dar, Paulo. Vou te dar o que tu nunca teve. Foi isso? Não. Paulo, a minha graça te basta. Estou quase pregando um sermão de final de ano. Que eu sempre vou dizer isso para os irmãos. O que eu desejo para os irmãos, 2025, 2026, 2027, 2028, até Jesus voltar, é que você tenha graça e graça e graça da parte de Deus. Que a sua fé esteja nele. E não nos seus pensamentos ou nos pensamentos de qualquer outro fora de você, por melhor que seja. Então, para não ficar dúvida, terminou o culto, domingo que vem o irmão chega assim, irmão, eu desejo para você que o ano que vem seja um ano de muitas bênçãos. Ai, não posso dizer isso não. Pode, irmão. Pode dizer. Muitas bênçãos, porque a palavra de Deus diz, né, que Deus é um Deus de bênçãos. Irmão, eu quero que em 2025 o irmão arranje um emprego, tá? Ah, não posso dizer isso não. Pode, irmão. Pode dizer para o irmão. Só não diga para ele ter fé. Diga para ele, olha, seja paciente, confie no Senhor, tenha certeza e convicção que Deus é Deus soberano, Ele sabe exatamente o que você precisa. Entendeu, irmãos? Ficou dúvida, irmãos? Ficou claro aí a diferença de fé para pensamento positivo? Né? Os psicólogos usam muito disso. Não é errado, não. Né? Como não é errado, a gente também pensar esse tipo de que você acorda de manhã, todo pessimista. Não vou trabalhar. Não, nessa hora o pensamento não. Naquela empresa, não tenho mais vontade de ir para lá, não. Aqueles pensamentos, né, negativos. Não, isso aí não. Isso aí está errado. Pense. Agora, não ache que os seus pensamentos mudam alguma coisa. Não ache que você indo para um lugar isolado e você ficar olhando para as Três Marias, né, as três estrelas lá, e ficar dizendo, um negócio lá, e quando você voltar está tudo diferente, vai sentir um arrepio, aí eu estou magnetizado agora, eu sou o universo. Que isso é coisa de doido, irmãos. Entendeu? Digam palavras boas, a Bíblia diz, nós devemos abençoar os irmãos. Mas saibamos agora separar desejo nosso e desejo de Deus. Desejo nosso, por melhor que seja, nós não podemos dar certeza nem convicção. Mas vontade e palavra de Deus é certeza e convicção. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Convido a igreja a ficar de pé e vamos dar continuidade a esse momento tão feliz.